Bom, hoje temos mais uma review e se trata basicamente de um produto da linha de Beyblade X oficial da Takara Tomy e se trata do UX15, o Shark Scale Deck Set. Esse daqui que é um Bey oficial da Takara Tomy, basicamente o Bey que temos aqui em frente é o Shark Scale. Aqui os combos, que é o Shark Scale 450 Under Flat da linha UX, um Tyranno Roar 170 Level e um Hell's Brave Jag 360 Gear Flat da linha CX. Lembrando que por mais que ele tenha produtos de outras linhas, ele é da linha UX, então a numeração dele vai ser o X. Atrás temos algumas informações dos Beys, o dono respectivo deste Bey, que é a Meiko, e todas as suas explicações aqui, explicando sobre as linhas, aqui tampado por um adesivo do vendedor. E bom, esse é um set que eu tava querendo muito por conta basicamente das peças que ele vem. E eu vou explicar porque este daqui é o melhor deck set e tem o melhor custo-benefício até hoje, então, dado seu lançamento. Então, vamos abrir aqui pra ver se tá tudo certinho. Ok, veio tudo virado, mas tudo certinho aqui. Então, vamos arrumar aqui tudo e eu já volto. Esse é basicamente todo o conteúdo daquela embalagem. Ele acompanha o manual e, curiosamente, este Bey que eu comprei, ele veio no modelo japonês. Então, todos os Beys aqui são direto do Japão, diferentemente dos produtos que temos que normalmente vêm como um produto asiático. É só uma curiosidade bem simples isso daqui. Eu vou começar primeiro pelo Bey que a gente não tem uma peça nova, digamos assim, mas também que acompanha esta chave CX. A chave CX é basicamente para a gente desmontar os Beys CX. Como neste caso a gente também pode usar a Beast, mas também temos a opção desta chavinha. Bem interessante, eles têm mandado e tá numa cor branca, diferentemente da primeira vez que veio ela, que veio com uma cor preta lá no Pegasus Blast. Bom, começando aqui de baixo, temos do primeiro combo uma Beat Gear Flat. Gear Flat que tá numa cor amarela, uma Beat de ataque que veio originalmente lá no Phoenix Wing, e a sua principal ideia é que ela seja uma Beat Gear, ou seja, em comparação com uma Flat padrão, a gente consegue ver que os seus dentinhos se estendem até o final da ponta, fazendo assim com que ela se encaixe mais na Extreme Line de forma mais facilitada, e também que ela acelere mais. O barulho dessa Beat, quando ela encaixa na arena, ela cai na arena, é muito bom, porque é um ruído muito gostosinho de ouvir. Mas ela tá aqui nessa cor amarela e basicamente ela também possui reforço a burst, que não podemos ver em algumas outras Beats, como é o caso aqui da Low Orb, que você vê que ela não possui Centale, mas essa Beat aqui possui, pois ela não dá tanto tempo de giro para o Bey, então ele tem que compensar isso de alguma forma com essa resistência burst. A Gear Flat não é lá uma Beat tão competitiva assim, mas que é bem interessante de se ter na coleção. Em seguida, indo para o Ratchet, temos aqui uma 360. 360, que é basicamente a primeira Ratchet lançada em Beyblade X, e que basicamente ela está numa cor linda, nesse verde e preto aqui, que eu gosto muito dessas cores, é uma combinação de cores muito bonita. E 3 vem dos seus 3 pontos de impacto, que são bem reclusos e que dão uma boa estabilidade pro Bey, e 60 da sua altura, que é de 6 mm. Então, ela está num aspecto um pouco mais baixo de Beyblade X, mas não mais baixo de todos, mas é bem interessante. Ela possui o sistema aqui de pressão na sua Ratchet, então, dependendo do tipo de beat que você encaixa aqui, ela tem uma pressão diferente, dependendo se for uma beat de ataque ou de equilíbrio, ela vai possuir esta pressão, e se for uma beat de resistência ou defesa, ou até mesmo a Elevate, ela não vai possuir esse tipo de pressão, mas é uma Ratchet extremamente competitiva que tá aí desde o início do jogo, então é bem interessante você possuir mais de uma cópia dessa 360, principalmente que essa aqui tá bem nova. Em seguida, a gente tem aqui o Hell's Brave Jag, mas para explicar um Bey CX, a gente tem que pegar aquela ferramenta que eu disse e encaixar aqui embaixo para a gente desmontar a Blade. Então, vamos lá. A gente vem aqui e aqui
e temos as 3 partes separadas. Então vamos começar pelo Lock Chip. Bom, temos aqui o Lock Chip, que é o Hells. Hells é um Lock Chip que veio originalmente lá no Hells Reaper, então é bem bonita essa arte dele com as chamas em verde. É um Lock Chip padrão de plástico, que neste caso aqui é somente por arquétipos estéticos, então é um Lock Chip simples que vai definir o avatar ou a arte do seu Bey. Esse Lock Chip aqui é bem bonito, essas cores no Hells são muito bonitas e é bem interessante. Em seguida temos aqui um Recolor em preto e amarelo da Brave. Brave é uma blade de ataque que, cara, tá... Esse Recolor é lindo, tá? É muito bonito mesmo. É um preto que não é tão translúcido assim, ele é um pouco mais fosco. Também interessante, e possui essa pintura em amarelo e branco, que combinou muito. Mas Brave é uma main blade de ataque, que tem como característica ela possuir diagonalmente alguns uppers aqui, mas que quando a gente olha aqui por debaixo, a gente vê que existem umas entradas de ar. Essas entradas de ar servem para que ele passe uma aerodinâmica maior e prenda o Bey mais na arena. Isso daqui faz com que o Bey ele fique mais fixamente na arena, tenha mais atrito e, consequentemente, ele acelere mais. Então é bem interessante e, curiosamente, você consegue perceber em alguns momentos o fluxo de ar afetando essa blade, mas não é uma main blade tão competitiva assim também. Mas é bem interessante você testar ela para alguns combos de ataque bem interessantes. Embaixo a gente consegue ver aqui a sua distribuição de peso e a gente consegue ver toda a passagem de fluxo de ar para saídas aqui embaixo. Então é bem interessante perceber esses detalhes mínimos. Então esse aqui é o Brave. Em seguida temos aqui um Recolor da Jag. Jag é uma Sister Blade que veio originalmente lá no Fox Brush e que está numa cor amarela muito bonita, que a ideia principal dela é ela ser mais voltada para baixo e possuir 9 pontos de impacto, sendo assim um desses pontos o maior, que é esse aqui onde inclusive está o número do molde. Ela é uma main blade mais baixa que as outras, então ela está num espectro mais baixo de main blade, e ela serve para aqui também. Além disso, em outras assist blades fora a Brush, ela deixa os seus pontos de impacto mais expostos, como vai ser o caso aqui da Brave, e ela dá esse ataque sequencial porque Jag é de serrilhado basicamente, e que você possui diversas lâminas que vão dar pequenos ataques no oponente até que chegue na lâmina maior e ele consiga adicionar um ataque um pouco mais forte. É uma Assist Blade bem interessante para combo de ataque que funciona muito bem, que eu acho que nesse combo vai funcionar perfeitamente. Pra gente ver aqui a main blade toda montada, a gente só alinha os encaixes aqui. Você pega o seu Lock Chip, você tem como montar no dedo aqui normalmente, também virando aqui, mas você também pode pegar a CX, a ferramenta SX, encaixar aqui e pronto, você tem aqui o seu Hells Brave Jag, que a ideia dele vai ser dar alguns ataques mais frequentes, já que a Jag ela não vai tampar tanto os pontos de impacto principais aqui da Brave. Ela vai dar uns golpes mais interessantes, mas esse daqui é o Hells Brave Jag, que tá numa combinação de cores muito bonita. Então vamos para a próxima peça do outro Bey nesse set, então bora lá. Bom, começando aqui pela Beat, temos aqui uma Beat que eu adoro e que sinceramente é a minha favorita de Beyblade X, que é a Level. Level é uma Beat de ataque também, que veio lá no Samurai Saber originalmente, e que ela possui, como o seu próprio nome diz, diversos níveis. Ela possui primeiramente aqui na sua ponta uma estrutura bem mais centrada, esse pontinho aqui no centro. A gente possui um anel mais liso e um pouco mais largo ao redor dessa pontinha, um anel mais serrilhado e seus dentinhos. Além de que ela é uma beat de ataque, então ela também possui aquele reforço, a Burst Finishes aqui, por ser uma beat mais que propriamente dá mais golpes, mas que também é bem curioso perceber que ela conserva bastante o giro do bem. Ela é uma beat bem estável. Ela possui 16 dentinhos, diferentemente, por exemplo, aqui da Gear Flat, que por mais que seus dentes sejam esticados, ela possui 12. Então, isso aqui, nesse caso, acaba não atrapalhando a Level, mas que acaba deixando ela mais estável. Bem curioso isso.
Então é bem interessante, e tá num recolor preto bem bonito aqui, tá? A minha câmera ela não vai captar também o preto aqui na cor aqui, mas é bem bonito. Então, essa aqui é a Level. Em seguida, temos aqui a Ratchet. Temos aqui uma Ratchet nova, curiosamente. Essa aqui é a 170. One a gente já conhece lá do Drum Buster, que ela possui uma ponta bem destacada, que serve para desequilibrar o bem ou reequilibrá-lo, dependendo do seu combo. E, bom, ela possui esse principal ponto de impacto aqui, que é bem evidente, serve bastante para base de defesa e base de ataque. Mas a sua altura que é a novidade, pois é a primeira vez que vemos aqui uma 170. Até o momento é o único lançamento desta Ratchet. Então, a 170 é uma Ratchet que possui 7mm na sua altura e que é bem interessante a gente poder colocar uma altura intermediária da One. E a One já é muito competitiva, uma 170 também vai ser. Então é bem interessante a gente perceber esses detalhes. Ela tá numa cor aqui vermelha com o plástico interno translúcido, que combinou bastante. Então essa aqui é a 170. E agora temos um conhecido aqui, que a gente já conhece ele por outra empresa, que no caso, este caso aqui é o Tyranno Roar. Tyranno Roar é basicamente a versão japonesa do Roar Tyranno que a gente teve pela Hasbro, que foi distribuído antes, curiosamente, porém estão em combos diferentes. E bom, para quem não conhece ou basicamente já conhece, o Tyranno Roar é uma blade de ataque que tem seu design baseado no Phoenix Wing. Como dá para ver aqui, ele possui basicamente o mesmo formato, a mesma silhueta, porém, ele, diferentemente de um Phoenix Wing, é mais bruto. Porque quando a gente vira ele aqui de lado, a gente consegue ver que ele é mais para um smash que empurra ao invés de um smash que desestabiliza. Então, a gente consegue ver aqui todo o seu formato e consegue ver que ele é bem bruto mesmo. A ideia do Tyranno Roar é que ele seja bem bruto, não é uma blade ruim. Ele é bem interessante para diversos combos. Embaixo a gente consegue ver a distribuição de plástico. E ele tá numa cor muito bonita. Esse vermelho e laranja aqui remetem bastante ao Tyranno Beat do Rhino Booster original que veio ele. E, cara, ele é muito bonito nessas cores, tá? Eu vou tentar conservar mais ele, mas eu vou colocar ele nos testes aqui. Mas você consegue ver que na versão da Hasbro ele é basicamente a mesma coisa, porém em cores diferentes, e num combo totalmente diferente. Mas é uma blade muito interessante, ela é usável no seu deck, é uma boa substituta para caso você não tenha um Phoenix Wing. Então é bem interessante a gente ver que neste lançamento ele veio como uma blade exclusiva deste set, para os japoneses pelo menos. Então este daqui é o Tyranno Roar. Bom, começando aqui com a sua beat, temos aqui a UF. UF que vem na sigla de Underflat. Isso mesmo, ela é uma Underbeat, ou seja, ela é 2mm mais baixo que uma flat convencional e você consegue perceber isso aqui muito nitidamente. Você consegue perceber também que o furo que ela tem aqui na sua estrutura é maior que uma flat, ou seja, ela acelera mais. E em comparação com a low flat, ela é 1mm mais baixa. Porém, a low flat ela é totalmente plana, enquanto a under flat tem esse furo aqui para acelerar mais. O que isso aqui acarreta, você me diz? Simples, ela vai se conectar muito mais facilmente com a Extreme Line, mas também ela vai ser extremamente agressiva. Ela tem zero de resistência, basicamente. Ela tem zero de resistência, basicamente, e simplesmente é uma beat extremamente imprevisível na arena. Eu quero ver muito a performance dela. Ela também possui seu reforça burst aqui na sua estrutura e tá num azul meio roxo aqui, muito bonito, cara. Ela é muito interessante, não é tão competitiva pela sua falta de controle que existe, mas que é interessante porque este combo aqui é simplesmente o combo mais baixo que temos até o momento. Porque a próxima peça que temos aqui é basicamente a Ratchet mais baixa de todas até o lançamento, até o exato momento da gravação desse vídeo, pois se trata de uma 4
que possui 4 pontos de impacto padrão, que a gente já conhece, mas que está na altura 50, ou seja, altura 50. E é extremamente baixo. Quando a gente compara aqui com o núcleo da 360, você consegue ver que ele fica muito baixo mesmo. E cara, isso daqui é absurdo, tá? É muito absurdo ver que eles realmente fizeram uma altura 50. E lembrando que ela é compatível para os 2 giros, tá? E seja esquerda, seja direita. A gente consegue ver aqui na sua estrutura. E é muito interessante, porque isso aqui dá um grau de estabilidade pro Shark Scale absurdo também. E não é. E essa peça, pelo fato dela ser a única 50 também, ela é uma bem competitiva, bem interessante. Ela tá numa cor roxa com rosa aqui, muito bonito, que combinou bastante com o Shark Scale. E cara, eu quero muito ver o combo de um geral desse bem na arena, porque ele é extremamente baixinho. Então isso aqui pode deixar ele com mais estabilidade, mais facilidade de acertar os seus golpes. Então essa aqui é 450. E vamos para um monstro, que é a Blade, que é o Shark Scale. Shark Scale, que é um bem da UX, que ele basicamente possui seus prendedores de plástico e que também possui uma característica única. A gente já conhecia o Shark Edge, nesse caso aqui a minha versão que eu tenho é da Hasbro, então que é o Shark, mas a gente conhecia ele por ter upper attacks absurdos e monstruosos. E isso aqui, ele foi elevado a um nível único, aonde ele não só tem upper attacks monstruosos, ele também já era conhecido por ser um bem extremamente baixo, mas ele eleva em um nível aonde a sua Blade é extremamente baixa. Quando a gente olha aqui verticalmente, ela é muito baixa, cara. Você consegue ver aqui que o upper attack ele começa aqui, vai até aqui o final, mas é muito baixa mesmo. Quando a gente compara, por exemplo, o Tyranno Roar, você consegue ver que os prendedores dele vazam. Não é como se os prendedores, nossa, os prendedores estão no mesmo nível. Não, ele está muito baixo. E isso aqui confere para ele, além de um ótimo ataque, uma ótima resistência também. Ele é muito estável na arena. Por mais que, quando olhamos de baixo aqui, a gente consegue ver que ele possui um desequilíbrio deste lado, que é mais preenchido em comparação a este, que é menos preenchido. Isso faz com que ele tenha um desequilíbrio para conseguir atacar melhor os oponentes. Mas isso, além de ele, como a gente tinha em Beyblade Burst os modos low e high, ele é como se estivesse no modo low. Devido ao seu peso estar totalmente centrado para baixo, ele tem uma estabilidade muito boa. E essa é sem dúvidas a melhor Blade de ataque do momento que temos, pois ele countera Wizard Rods, Clock Mirrors e diversos outros Blades que são meta em resistência. Por ele ser extremamente baixo, ele consegue acertar o Ratchet mais facilmente e caçar um Burst Finish, mas ele também tem um peso muito bom, e isso ajuda ele nos ataques. Então, diferentemente do Shark Edge, que ele buscava muito mais Burst Finishes, além do que, mas ele era muito mais bruto. Aqui a gente tem um B que é um pouco mais contido, mas que ainda assim mantém essa característica e eleva ela, abaixa ela a outro nível de altura. E é por isso que esse B é extremamente baixinho no seu combo estoque. Isso daqui ajuda muito ele para esse tipo de arquétipo. Então é uma Blade extremamente boa para ataque. E além do que aqui está no design incrível, que eu adorei o design desse tubarão. Demorei um pouco para entender que era a cauda dele virando, mas eu adorei mesmo. Então, esse daqui é o Shark Scale. Bom, dita todas as peças do set, vamos para a montagem de todos eles. Como a gente já montou a Main Blade, a Assist Blade e o Lock Chip aqui do Hells, a gente vai começar por ele. Então a gente alinha aqui a Ratchet com o entalhe da Assist Blade. Visto que está preso, você só encaixa a bit e pronto. Temos aqui então o Hell's Brave Jag 360 Gear Flat. Primeiro combo de ataque. Depois vamos para o Tyranno Roar. Mesma coisa, a gente alinha aqui com o entalhe. Vou deixar a 170 alinhada com o ponto de impacto aqui do Tyranno. Visto que está preso, só encaixa a bit. E aqui temos então o Tyranno Roar 170 Level. Por último, vamos para o destaque deste set. A gente pega aqui a sua bit, a sua blade, a sua ratchet, alinha tudo aqui no entalhe
E por último, encaixe sua bit. E aqui está o nosso Short Scale 450 Under Flat. E cara, este bem aqui, a característica única dele, sem dúvidas, é ser extremamente baixinho. Porque ele é muito baixo. Quando a gente compara com outros bens, você vê que ele fica num nível extremamente baixo em relação a eles. E eu quero muito ver isso aqui na arena. Vou colocar os 3 aqui para batalhar nos testes que eu vou fazer. Então, vamos testar este deck set como um todo. Então, bora lá. 7 em mãos, então vamos fazer uma batalha. As batalhas de teste. Bom, para decidir quem vai enfrentar primeiramente o Shark Scale, eu vou colocar o Hellos Brave Jag contra o Tyranno Roar 1711. Então bora lá. Primeiro round. Ok. Tyranno contra o Hellos Brave. Hellos. Nossa! Mas Hellos Brave encaixa um golpe muito forte e manda o Tyranno Roar pra Extreme Finish, deixando o placar em 3-0. Ok, Tyranno Roar contra o Hellos Brave. Ok, nossa, pancada forte agora. Os dois bens agora na resistência, vamos ver. Tyranno Roar se mantém mais estável e deixa o placar em 3-1. Ok, Tyranno Roar. E agora o Hellos Brave. Beleza! Tyranno Roar dá um Extreme Finish e finaliza a batalha em 4-3, que virada. Então agora vamos começar os testes com o Shark Scale, colocando contra o Tyranno Roar. Então bora lá. Tyranno Roar. E agora o Shark Scale. É simplesmente um monstro na arena. E deixa o placar já em 2-0 com o over finish. Ok. Ok, no mesmo bolso o Shark Scale dá um over finish, fechando assim o placar em 4-0. Agora vamos colocar o Shark Scale contra o Hellos Brave. Ok, Hellos Brave. E agora o Shark Scale. Ok, Shark Scale é bem mais baixo e desestabiliza e deixa assim o placar em 1-0 no spin finish. Ok, Shark Scale que mete um porradão. E meus amigos, que pancada, hein? 2-0 Shark Scale. Ok, Shark Scale extremamente baixinho contra o Hellos Brave. Você vê a pancada dele. 3-0, tudo no spin finish. Ok, Shark e Hellos Brave. Os dois se perseguem, se estudam, mas na pancada, vamos ver. Na pancada e na resistência, todos os rounds, curioso, tá? Shark Scale leva, deixando assim placar em 4-0 limpo. Bom, essa daqui foi a review do set, eu espero que vocês tenham gostado. E sinceramente, compra. Se você tiver como comprar, pega esse deck set todo, porque ele tem peças muito boas. Tem a Jag 360, muito ótimas. O Tyranno Roar é ok, 170 é muito boa e level é perfeita. E o Shark Scale e 450 são ótimos para competições. Esses daqui são peças essenciais, sinceramente. Mas esse aqui foi o vídeo, espero que tenham gostado e até a próxima. Falou, fui!